Oi, 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 meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou falar sobre como eu aprendi francês. Então, se você quiser saber, fica ligado comigo aqui no vídeo. Bom, minha história com francês é um pouco particular. Eu nunca tive, até os meus 17 anos, um interesse real em aprender francês. Eu fiz durante a minha adolescência um curso de espanhol que durou 3 anos, o qual eu amava. Gente, eu sempre fui muito fascinada pela língua espanhola, eu gosto muito, acho muito bonito e tudo isso aí que todo mundo que faz uma língua estrangeira sente. Mas é isso, eu passei o meu ensino médio fazendo um curso de espanhol e eu gostava muito e eu já sabia que eu queria fazer letras. E letras, geralmente, como a gente sabe, tem a possibilidade de você fazer uma habilitação dupla, ou seja, você faz a língua portuguesa e as literaturas correspondentes e uma língua estrangeira, que pode ser aquela da sua preferência, a depender do que tiver na instituição que você escolher. A USP, por exemplo, tem uma infinidade de línguas que você pode escolher quando você faz letras. Porém, eu me mudei para a cidade de Maringá, no Paraná, quando eu tinha 16 anos. E considerando todo o contexto de que eu não queria morar longe da minha família, eu provavelmente não poderia morar longe deles, assim, por várias situações, financeira, tudo, morar sozinha em outro estado. Então, como não ia dar, eu sabia que basicamente eu tinha uma opção que não fosse faculdade privada e que era a Universidade Estadual de Maringá, que foi onde eu me graduei e que eu amo de todo o meu coração. Então, quando chegou o momento de fazer as inscrições para o vestibular, eu tinha 16 anos na época, eu já sabia que eu queria fazer letras, embora eu tenha ficado um pouco ressabiada e tudo, mas esse é um conteúdo que tem um outro vídeo em que eu digo porque eu fiz letras. Se você quiser saber, é só conferir lá. Quando chegou esse momento, na verdade antes, né, porque eu já pesquisava antes, porque eu sabia que eu ia me mudar, então eu sabia que na Universidade Estadual de Maringá só tinham 2 habilitações de língua estrangeira, que é o inglês e o francês. Eu tinha a possibilidade de fazer só português, então seria habilitação única, seriam 4 anos de graduação, ou eu poderia fazer português-inglês, português-francês, ou somente o inglês, que daí também seriam 4 anos. As habilitações duplas são 5. E eu simplesmente não queria fazer uma habilitação única. Eu nem cogitava a habilitação única do inglês, porque eu não sabia nada de inglês, nada mesmo. Então, se eu fosse cogitar uma habilitação única, seria a de português. Mas não era o caso, eu não queria fazer uma habilitação única. Eu queria muito fazer português e espanhol, que tem na USP, eu já tinha visto, porque antes de saber que eu ia me mudar, eu achava que nem eu ia prestar vestibular em São Paulo. Então eu ficava muito ligada no vestibular da USP e eu sabia que tinha, e era meu sonho fazer a habilitação dupla, português, espanhol e as literaturas correspondentes. Não foi o caso. Deus chegou e falou: pera que você não tá no controle de nada, de novo, pela milésima vez. E eu fui embora, e aí eu me vi diante de 2 opções, inglês e francês. E como eu disse, eu não sabia nada de inglês, e além de não saber na época, eu detestava. Não me perguntem por quê, eu realmente não sei, porque hoje eu tenho um apreço, eu nunca estudei de fato, mas eu tenho uma afinidade melhor, eu consigo entender mais, de uma maneira um pouco autodidata só, nada de estudo mesmo. Mas na época eu simplesmente tinha uma aversão à língua inglesa, eu realmente não sei o que acontecia. Então me sobrou o francês, que era uma língua que eu nunca tinha cogitado falar, que eu nunca tinha cogitado estudar. E eu caí de paraquedas na língua francesa. Eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo na minha vida. E a única coisa que eu posso dizer é que é apaixonante. Eu sou milhões de vezes mais apaixonada pela língua francesa do que eu já fui um dia pela língua espanhola. Tá aí a prova real, viva, mais uma vez, de como Deus trabalha na nossa vida e como Ele tem planos muito, muito, muito superiores àqueles que a gente tem, porque o meu plano era fazer uma habilitação de uma língua com a qual eu já estava acostumada e eu queria me tornar professora de espanhol e, nossa, hoje eu simplesmente não consigo me ver desse jeito. Se eu me vir como professora de língua estrangeira, é de fato como professora de língua francesa. Então, a maneira como eu aprendi foi na universidade. Eu fiz 5 anos de graduação. Nesses 5 anos de graduação, a gente tem francês
todos os anos, não só a língua, como também a literatura. Então a gente tem uma literatura mais clássica, bem antiga, uma literatura mais atual, o que te força inevitavelmente a ler todos os tipos de textos em francês. Aqueles textos que são mais antigos, mais difíceis de entender, como os textos mais atuais, sem contar as línguas que a gente tem na semana mesmo. Então tem língua 1, língua 2, língua 3, e que você tem 2 vezes na semana, 2 horas e meia. Então sim, eu tinha um contato muito frequente, muito direto com a língua francesa. Eu, graças a Deus, tenho uma afinidade com idiomas, eu gosto muito de aprender línguas, muito. Então eu sinto que eu tenho um pouco mais de facilidade porque eu gosto, é realmente algo que me dá prazer. Então eu acho que a facilidade se dá por isso, porque eu tenho prazer em procurar, eu tenho prazer em ouvir. Até hoje eu agora fico vendo séries, eu ouço muita música, eu procurava pregações em francês para ouvir também. Então assim, tudo isso auxilia muito. Eu recomendo muito isso para você que está aprendendo uma língua estrangeira, não só a língua francesa, mas qualquer língua estrangeira. A gente tem um contato muito recorrente com a língua inglesa, porque todos os filmes, séries, músicas, a maioria são hollywoodianos, os filmes sobretudo, mas tudo que a gente vê e tem contato no dia a dia é da cultura americana, então o inglês acaba que soa bem mais próximo. Quando você se propõe a aprender uma língua estrangeira diferente daquela que não é o inglês, você se depara com algumas dificuldades de encontrar boas bandas, de encontrar bons filmes, boas séries, porque o conteúdo é um pouco mais escasso, né? Em termos de proporção, a gente não tem como comparar e dizer que está no mesmo nível de quantidade, porque não está mesmo. As produções são majoritariamente americanas. Mas eu tinha e procurava ter esse contato muito frequente, porque eu gosto. Mas essa foi a maneira que eu aprendi francês. Eu aprendi francês na universidade, foi riquíssimo, me trouxe muitas experiências novas. Eu sinto que me abriu muitas portas, que mudou a minha visão do mundo, das coisas, porque eu ficava muito focada em um determinado tópico ali, e de repente minha ideia abriu, minha mente abriu, e gente, o francês é maravilhoso. Não é uma língua fácil, no meu ponto de vista, talvez você aí que esteja vendo saiba francês e tenha achado muito fácil. Eu não achei, para mim a língua espanhola é infinitamente mais fácil, até porque quando a gente coloca aqui num grau de comparação, a língua portuguesa é em si muito mais próxima ao léxico, à pronúncia, tudo da língua espanhola. No francês a gente tem fonemas, por exemplo, que a gente não tem na língua portuguesa, e você precisa aprender um fonema novo. Existe caso assim no espanhol? Existe, mas é bem menos frequente e, na minha opinião, menos difícil também. O famoso biquinho do francês, que você não fala numa situação isolada, você está falando numa frase que tem um contexto e tudo, e aí de repente você para tudo e faz o bico. Depois que você acostuma, é extremamente fácil, mas no início você fica sempre projetando aquela ideia do agora eu preciso fazer o bico. Então, assim, de início é um pouco complicado, porque a maneira como você vê escrita e a maneira como você pronuncia é bem diferente para nós, que somos brasileiros. Você vê escrito uma coisa e você pronuncia totalmente diferente. Então, para mim, os níveis de dificuldade se deram nesses quesitos e em alguns outros. Em relação aos tempos verbais, aos modos verbais, para mim não é tão um bicho de 7 cabeças assim, até porque a língua portuguesa em si é uma língua muito complexa no que diz respeito aos modos e tempos verbais, e todo mundo sabe disso, né? A gente tem trocentas mil maneiras de falar os verbos. Coisa que não acontece no inglês, por exemplo, que é tudo muito mais objetivo e sem tanta redundância. Mas no francês é mais próximo do português nesse sentido, a gente tem mais variações verbais, e aí você precisa aprender e fazer disso a sua realidade, assim. E é um pouco mais difícil quando você tem como língua materna a língua portuguesa, porque apesar de o francês ser uma língua neolatina e que tem as mesmas origens do português, ainda assim, na minha opinião, acho que é uma das mais distantes mesmo. Mas é isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a língua francesa, sobre como foi pra mim a experiência, enfim, alguma coisa que vocês tenham curiosidade de saber, ou você que está querendo aprender francês tenha curiosidade de perguntar, pode perguntar aqui pra mim nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder, porque na época em que eu estava prestes a começar, eu ficava muito desesperada, eu ficava perguntando coisa pra todo mundo, então eu gosto de saber que hoje eu posso ser auxílio, talvez, quem sabe, pra alguém que também esteja querendo aprender.
Então esse vídeo foi só para compartilhar por que eu escolhi fazer francês, como que se deu tudo isso. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, do conteúdo do vídeo, que vocês tenham se inspirado para essa língua fabulosa e très chique que é o francês. Se você gostou, então não deixe de clicar em gostei, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeo que eu postar aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.